O Curtiss SO-3C Siamu deveria ser o futuro do reconhecimento naval, e quando você olha para ele, parecia exatamente isso. Elegante, todo de metal, moderno e mais rápido que o antigo biplano que deveria substituir. No papel, era exatamente o que a Marinha dos Estados Unidos queria antes da Segunda Guerra Mundial. Um novo avião de reconhecimento embarcado que podia voar mais longe, se mover mais rápido e tirar a aviação naval da década de 1930, mas o Simu acabou sendo um dos fracassos de aeronaves mais embaraçosos que a Marinha já colocou no mar. O Siamu era um problema para a frota inteira, ele não conseguia cumprir a própria missão para a qual havia sido construído. A decepção foi tanta que a Marinha precisou trazer de volta o avião que ele substituíra. Este vídeo é patrocinado por Salehi. Antes do radar permitir reconhecimento além do horizonte, navios de guerra precisavam lançar aviões para enxergar mais longe. Lançavam hidroaviões por catapulta para caçar navios, submarinos ou sinais de problema. Depois, ao final da missão, pousavam ao lado em mar aberto e os içavam de volta a bordo. Não era um voo glamuroso, essas missões eram perigosas, por isso o avião precisava ser resistente, previsível e dócil. E o Curtiss Sox Seagull fazia isso perfeitamente. Mas no final da década de 1930, o Seagull já parecia ultrapassado. Era um biplano coberto de tecido, com um flutuador central e asas dobráveis. Parecia mais algo dos anos entre guerras do que o futuro da aviação naval. Funcionava, e isso era mais importante que a aparência. Mas o problema era que o mundo seguia em frente. A aviação naval estava ficando mais rápida, os alcances estavam aumentando e a guerra no Pacífico seria travada em distâncias enormes. O Seagull voava a apenas cerca de 214 km por hora. Isso era bom quando não atiravam em você. O alcance também estava se tornando um problema, e ninguém que olhava para o futuro acreditava seriamente que os biplanos de tecido teriam espaço no futuro. Assim, a Marinha buscou algo mais moderno, rápido e de maior alcance. Em 1937, a Marinha enviou especificações exigindo um monoplano de asa média para 2 tripulantes que pudesse operar tanto como hidroavião quanto como avião terrestre. Ele precisava de um flutuador central removível, asas dobráveis para caber no navio e tudo isso dentro de um limite de peso restrito. Isso já era uma exigência rigorosa. Mas o que tornava isso perigoso era que isso não deixava quase nenhuma margem de segurança para o avião em nenhum aspecto. A nova máquina deveria ser hidroavião de catapulta, avião terrestre, aeronave de asas dobráveis para navios e avião de reconhecimento de longo alcance, tudo dentro do limite de peso. Cada quilo extra prejudicava e cada recurso adicional tirava margem, pois o Sea-Mew era forçado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Este projeto só sobrevive com motor potente e estrutura da aeronave altamente tolerante. O Sea-Mew não tinha nenhum dos dois. A Marinha queria que o novo avião fosse feito em torno do motor experimental Ranger V12 invertido. No papel, parecia atraente, baixo consumo aumentava o alcance sem necessidade de combustível extra. Isso soa ótimo em uma reunião de requisitos, mas no mundo real foi uma aposta ruim. Esse motor não era maduro nem confiável para uso naval na linha de frente. E como todo o avião dependia da eficiência de combustível desse motor para compensar tudo o que estava sacrificando, quando o motor não entregou o esperado, todo o projeto começou a parecer fraco, apertado e sem margem de manobra. Curtiss e Vought enviaram projetos, ambos receberam contratos para protótipos e os 2 aviões foram testados um contra o outro. O protótipo da Curtiss era elegante. Totalmente de metal, com revestimento resistant e linhas limpas, bem mais moderno que o antigo Seagull. Se você estacionasse os 2 lado a lado, o Curtiss parecia o futuro e o Seagull parecia ter vindo de outra era. Nos testes com o modelo da Vought, ambos ficaram próximos. O Vought era mais rápido, porém mais pesado. Assim, a Marinha optou pelo modelo da Curtiss e pediu 300 unidades. No papel, tudo parecia certo, mas o projeto já dependia muito de tudo dar certo. Ao entregar o protótipo para os testes finais da Marinha, o avião de Curtiss logo revelou suas falhas. O motor superaqueceu e havia graves problemas de estabilidade. O fracasso foi tão grande que, em julho de 1941, o protótipo acabou afundando em águas rasas. Curtiss reconstruiu e o motor falhou novamente em novembro daquele ano. Esse desempenho não inspira confiança para iniciar a produção. Curtiss enviou o avião para testes em túnel de vento em Langley Field e voltou com várias correções.
Para evitar o superaquecimento do Ranger, aumentaram a entrada de ar e incluíram mais abas no capô. Para controlar a instabilidade direcional, ampliaram a cauda, adicionaram barbatana dorsal e elevaram as pontas das asas. Aqui está o detalhe sobre a barbatana dorsal. Ela se estendia para trás sobre a capota deslizante do observador traseiro, o que significava que toda vez que o observador abria sua capota para fazer seu trabalho, ao observar, ele quebrava a superfície que mantinha a aeronave estável. A solução para o problema de estabilidade era incompatível com a missão principal da aeronave. As modificações ajudaram o suficiente para que a Marinha seguisse em frente. E foi aí que as coisas realmente desandaram, porque os problemas restantes eram do tipo que você só descobre completamente quando coloca o avião em serviço real no oceano. Assim que o CMU começou a chegar à frota em 1942, tudo desandou rapidamente. O primeiro grande problema era que, como hidroavião de reconhecimento, ele não conseguia decolar da água com o tanque cheio. Parte disso ocorreu porque a Marinha elevou os requisitos de combustível após o início da produção. Mas para o piloto, o motivo não importa. O importante é que o avião não atendia ao propósito para o qual foi adquirido. Se só pode decolar com menos da metade da capacidade máxima de combustível, seu avião já não é mais de reconhecimento de longo alcance. É só um hidroavião comprometido, de curto alcance e comportamento traiçoeiro. Depois, havia o próprio flutuador. Em águas mais agitadas, o flutuador central flexionava tanto que a hélice podia realmente atingi-lo. Agora, você tinha um avião de reconhecimento que não suportava águas agitadas e podia se danificar em operações normais no mar. O CMU é implacável ao decolar na água. Durante a corrida de decolagem, a atitude de nariz para cima era tão acentuada que, por um tempo, o piloto praticamente perdia a eficácia dos ailerons. Em hidroaviões decolando de águas abertas, esse tipo de ponto cego no controle pode ser fatal. Uma ondulação, rajada de vento ou pequeno erro do piloto podiam rapidamente se tornar irrecuperáveis. Esses problemas não existiam isoladamente. Motor fraco reduzia desempenho na água, flutuador ampliava arrasto e complexidade. O limite de peso apertado não deixava espaço para crescimento. A necessidade de mais combustível agravava uma decolagem já difícil. Cada fraqueza amplificava a próxima. É assim que se chega a uma máquina que parece aceitável em partes, mas falha como sistema. Esse tipo de máquina faz os pilotos perderem a confiança rapidamente. Se um avião de reconhecimento embarcado perde a confiança das tripulações, está acabado. Essa não era uma missão glamurosa onde os pilotos toleravam peculiaridades porque o avião era rápido ou espetacular em combate. O valor da aeronave estava em ser confiável em condições adversas. A CMU era o oposto. Navio após navio testou a CMU e navio após navio a devolveu. Ela costumava ficar cerca de 2 meses nos navios em que era designada. E isso já diz tudo. E então veio o vexame final. Como o CMU foi um fracasso tão grande, a Marinha teve que trazer de volta o velho Curtiss Sock Seagull, o mesmo biplano supostamente ultrapassado que o CMU havia sido criado para substituir. A velha máquina coberta de tecido voltou para as catapultas e continuou servindo até 1945. O C-1000 perdeu a disputa não para uma aeronave moderna rival, mas para o passado. A gaivota podia parecer obsoleta, mas ainda tinha a única qualidade que o CMU nunca conquistou: confiança. No total, cerca de 795 CMUs foram construídos, e mesmo esse número subestima o desperdício. A Marinha encomendou 659 unidades de uma variante mais leve e aprimorada, a SO-3C3, antes de cancelar o lote após apenas 39 terem sido entregues. Curtiss continuou fabricando aviões que todos sabiam ser ruins. Alguns foram convertidos em aviões-alvo radiocontrolados, mas mesmo assim o motor fraco limitava sua utilidade. Os britânicos receberam cerca de 100 pelo Lend-Lease e também não se impressionaram. As tripulações o chamavam vaca marinha. A maioria foi para o Canadá como aviões rebocadores de alvo sem função útil. O CMU fracassou porque era moderno na aparência, mas fraco nos aspectos que mais importavam. Ele prometia velocidade, alcance e progresso, mas entregou um hidroavião subpotente e temperamental sem margem para as realidades do serviço naval. A Marinha queria o futuro. Ela recebeu uma aeronave tão defeituosa que o passado precisou voltar para resgatá-la. É isso por hoje. Curta, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Isso ajuda muito.